Olá, nós estamos em mais uma série de mensagens do Sermão do Monte. A mensagem sobre hoje é: Jesus cumpre a lei? Como fica o Antigo Testamento diante de Jesus? Nós temos que cumprir alguma lei, algum ritual? O que ficou válido e o que não ficou? É óbvio que não dá para esmiuçar tudo nesse momento, mas esse texto serve de muita base para nós começarmos a entender sobre a lei e Jesus, sobre Jesus ser o cumprimento da lei. Então, quando nós lembramos, a introdução que nós fizemos, a série das bem-aventuranças, ou como nós chamamos, Em Marcha e Sal da Terra e Luz do Mundo, na verdade, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que Jesus ele está inaugurando o reino de Deus na Terra, e essa inauguração se dá com o reino de Deus sendo contrário ao reino atual. Ou seja, há um sistema que está posto, que é o sistema romano principalmente, mas todo o sistema da Terra, e Jesus está colocando esses reinos, esses jeitos de ser de ponta cabeça. Principalmente quando Jesus chama para si os que têm déficit, como nós vemos nas bem-aventuranças, em marcha os pobres de espírito. Então, ser pobre de espírito, nós falamos que não é uma vantagem, pelo contrário, era alguém que teve os seus direitos aviltados. E mesmo assim ele está em marcha porque dele é o reino. Ou seja, por nós sabermos que o reino é nosso, os pobres de espírito, eles ainda marcham, eles marcham no reino e para o reino. Então Jesus está deu essa introdução para entender quem são as pessoas do reino. E é muito legal porque nas bem-aventuranças a gente percebe que Jesus não está selecionando a nata da sociedade. Porque era assim que qualquer rabino faria, ele escolheria os melhores para ser os seus discípulos. Mas Jesus, ele está chamando pescadores, ele está chamando cobrador de impostos, ele está chamando pessoas que jamais seriam chamadas para ser um discípulo, para futuramente se tornar um mestre. E agora nós chegamos a um momento muito crucial, porque é o momento que Jesus vai falar um pouco sobre o Antigo Testamento, e no próximo vídeo a gente vai entrar na interpretação de Jesus, E aí a gente vai ver como isso é maravilhoso, porque Jesus faz isso. Mas agora nós estamos em Mateus capítulo 5, verso 17 até o 20, que diz o seguinte: Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir, digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que significa Jesus veio cumprir a lei? Primeiro, quando ele inicia o texto, ele fala que não veio abolir a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Ele não veio abolir de Gênesis a Malaquias, mas ele veio cumprir. E o que significa cumprir? E nós temos aí basicamente duas formas de interpretar, e eu acredito que a junção delas não perde em nada. Não precisa escolher uma, na verdade a gente pode ficar com as duas. Então, cumprir a lei significa que a lei aponta para Cristo. Há profecias apontando para o Messias, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, E depois a gente descobre lá com Paulo que ele vai dizer que o Cordeiro já tinha sido sacrificado, ou ele estava pronto para o sacrifício antes da criação do mundo. Então a gente percebe que o Cristo, o Messias que viria, ele está prometido. Então nesse sentido, Jesus é o cumprimento da lei, ou seja, ele é o cumprimento de toda a profecia do Antigo Testamento, e todo o Antigo Testamento tem o seu ápice em Jesus. Essa é uma forma de interpretar. A outra forma é que Jesus é o fim da lei.
E aqui é um ponto muito interessante, porque quando a gente diz que Jesus é o fim da lei, eu não estou dizendo aqui algo de antinomia, né? Ser contra todo e qualquer tipo de lei, o que seria mais ou menos uma anarquia teológica. Não é bem isso. Mas Jesus, né, ele cumpre a lei, a finalidade da lei é Cristo, e a gente percebe isso quando ele está na cruz e a última palavra, o último grito de Jesus é Tetelestai. Está pago, está consumado, está cumprido. A lei se cumpre aqui. E depois, quando a gente pegar Hebreus, ele vai dizer que quando há mudança de sacerdote, há mudança de lei. Porque o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Moisés ou de Arão. E a aliança de Jesus é superior à aliança do Antigo Testamento. Por isso nós temos uma nova aliança, nós estamos em Jesus. Então Jesus cumpriu a lei. Então, portanto, nós não temos que cumprir nesse sentido nenhuma lei do Antigo Testamento. E dizer isso não é dizer assim, então podemos ver de qualquer jeito. É só você ainda ler Romanos capítulo 6. O que diremos diante dessas coisas? Que pecaremos para que aumente a graça? De modo nenhum. Se nós fomos libertos do pecado, como podemos ainda viver nele? Então, essa liberdade que nos dá da lei, na verdade, é porque nós agora temos um novo mandamento. João 16:33. Um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu os amei. Então, a partir desse mandamento, todos os outros são fáceis de cumprir. Mas a gente vai ver também que Jesus vai dar a real interpretação da lei. Okay? E a gente vai ver isso principalmente na parte dos próximos encontros nossos. Nós vamos falar aí sobre homicídio, sobre adultério, divórcio, juramento, vingança, amor ao próximo, e aí até chegar ao capítulo 6, que aí já parte para um outro momento. Mas esse momento de reinterpretação, ou melhor, né, todo judeu, quando ele vira um mestre, e ele vai pegar, aliás, para virar um mestre, ele precisa pegar o Antigo Testamento e dar a sua interpretação da lei. Quando ele faz isso, ele dá o nome disso de jugo. Então é o jugo do rabino, o jugo do mestre. Por isso que a gente vai ler lá depois, em Mateus mesmo, capítulo 11, né, versículo 28, se não me falha a memória, que Jesus diz o seguinte: vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei. Tomem de mim, tomem o meu jugo, porque ele é suave. Ou seja, o meu modo de interpretar a Torá, o meu modo de interpretar a vida é algo suave, não é pesaroso como os fariseus estão fazendo aí. Mas ele continua, e é muito legal porque os discípulos de Jesus encarnam esse novo tipo de ser humano. Não é só mais seguir lei, entendeu? Porque isso é muito superficial. E isso vai ser muito legal quando a gente entrar mesmo nos próximos vídeos. Eu falo para você, acompanhe que vai ser muito legal. A descoberta que nós vamos ter no Sermão do Monte é surpreendente, como Jesus ele aprofunda a interpretação ou conhecimento que nós temos da Torá. Até porque lei é a pior palavra que nós poderíamos traduzir. Porque nós temos uma ideia de lei diferente de um judeu. Na verdade, o Antigo Testamento é uma instrução. Revela o caráter de Deus. Quem é Deus? Você olha na Torá e você percebe um Deus santo, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, que ao mesmo tempo ele se esvazia e toca nos seres humanos. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que conversa com os seres humanos, se esvazia para que o ser humano possa ouvi-lo. E continuando o texto aí, eu acho essa parte fantástica, o último versículo, que diz o seguinte: Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E aqui é uma bordoada muito grande, porque ele está dizendo que todo o discípulo de Jesus precisa ensinar as leis desse livro.
E ele vai dizer que a nossa justiça tem que ser superior à dos escribas e fariseus, dos mestres da lei. Como que isso é possível? Uma vez que eles são os doutores da lei, eles são as pessoas que interpretam a lei e dão a lei para o povo seguir. Como a nossa justiça pode ser superior se eles são os caras da lei, né? As pessoas que detêm a lei? E isso é muito legal, porque isso não tem a ver só com conhecimento. Tem a ver com prática também. Porque os fariseus tinham muito conhecimento, mas não tinham nada de prática. É por isso que Jesus fala, ele alertou: façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque o que eles falam é justo, mas a obra deles, a atitude deles é vazia. E então e a interpretação de Jesus a partir daí vai nos levar ao aprofundamento. Não é só mais olhar para a Torá e seguir um conjunto de regras, mas é aprofundar e perceber que as atitudes têm um antes, sabe? Eu não ajo porque eu acho legal, tem um porquê que eu estou agindo. Então é isso que Jesus vai aprofundar. A partir do próximo vídeo nós prosseguiremos com esse conceito e com essas conversas. E para encerrar, 3 perguntas para você. Primeira pergunta: você acha que você precisa guardar algum mandamento bíblico? Sim ou não? Né? E aí você conversa aí se é integral ou são alguns só, tá bom? Uma segunda pergunta: o que significa que Jesus cumpriu a lei? E uma terceira pergunta: nós estamos debaixo da lei? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo inunde a casa de vocês, que dê muitas reflexões. Que isso mesmo incomode o coração de vocês, para que vocês comecem a perceber que nós estamos debaixo do jugo do Messias. Deus abençoe. Boas reflexões.